Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para nosso estudo da Palavra de Deus, que hoje nós vamos ler em 1 Reis, capítulo 20. Nós já estamos no capítulo 20 de 1 Reis. Vamos ler o capítulo 20. Eu convido você a pegar sua Bíblia, né? Se você puder já acompanhar esse estudo, né, através da Bíblia. Por que eu falo isso, irmãos? Eu gosto de incentivar vocês a lerem a palavra de Deus, que ela é gostosa, nossa, é maravilhosa quando você pega um momento de paz, de tranquilidade, senta, né, para observar, para ler a palavra de Deus, para ver o que Deus está falando conosco, e o Espírito Santo vai nos orientando, vai nos, né, encaminhando aquele assunto, vai nos revelando, e isso é muito bom. Então, é bom, talvez você fale assim, irmã, eu não consigo ler a Bíblia, porque eu acho muito difícil, eu não entendo nada. Mas quando você faz esse exercício de ficar lendo a Bíblia direto, que eu gosto, eu ensino assim, é você pegar desde o início e vai acompanhando tudo que vai acontecer, porque se você pega um, se você pega o livro de Salmo, você só vai ler um salmo aleatório. Aí você vai lá em Mateus. São versículos diferentes, né? Aí começa a embananar tudo na sua mente, você não vai entender. Mas quando você pega, né, um capítulo inteiro, um livro, vamos falar, hoje eu vou estudar só o livro de Reis. Então pega desde o começo e vai até o final para você entender, compreender. Eu, particularmente, eu gosto que as pessoas comecem desde o Gênesis. Por quê? Porque o Gênesis é a história do cristianismo. É a história de Deus, é a história de Jesus, é a história dos profetas, como eles fizeram, como eles agiram. É a história nossa, é a história do povo de Deus. Então, é interessante você saber. Porque se você pega um versículo aleatório, você vai ficar fazendo a sua interpretação. Uma interpretação que pode vir a ser uma interpretação errônea. Porque nós temos variedades, né, de igrejas, todas elas aqui no Brasil mesmo. Se você contar quantas igrejas aqui no Brasil que nós temos, muitas igrejas, é mais de 1000 igrejas de denominações evangélicas, cristã, que tudo fala de Deus. Mas cada um tem um regimento diferente da outra. Por quê? Porque não entende, não usa essa prática de fazer esta leitura conforme os ensinamentos de Deus. Cada um vai interpretar de um jeito, cada um vai entender de um jeito. Você pode ver, você vai na igreja batista, lá o pastor pega um versículo, pega outro versículo para falar um determinado assunto. E isso já desconstrói, né, o assunto que é o principal. Por quê? Ele já vai fazendo, né, aqui fala isso, aqui fala aquilo, aí ele junta, agora bateu, agora tá certo. Aí você vai entender que aquilo que o pastor está falando com você é certo. Igual tem muitos pastores que falam que mulher não pode ser pastora. Por quê? Porque já só lê lá no livro de Paulo. Só lá no livro de Paulo. Mas eles não entendem que lá no livro de Paulo, por que o Paulo fala aquilo? Eles não pensam, porque Paulo estava vivendo uma época, né? Você tem que entrar também, adentrar nessa época que Paulo falou aquilo. Paulo falou onde era uma época que a mulher não podia nem abrir a boca. Mulher não podia nem sair de casa. Tá entendendo? Aí traz, né, faz aquela leitura tudo, que a mulher não pode, coloca na cabeça dos homens, coloca na cabeça até das mulheres. Quantas mulheres, né, que têm capacidade, né, para
estava aí para ser uma grande, né, pastora, uma grande pregadora, e elas ficam, né, embutidas naquilo que não pode, que é pecado, que o marido que está do lado, ao invés de dar uma força para a esposa, ele reprime a esposa. E a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Deus, ele não disse só para mulher, só para homem. Ele disse para todos nós. Tanto que as mulheres que seguiam Jesus, haviam mulheres que seguiam Jesus naquela época, mesmo quando a sociedade não permitia que isso acontecesse. Mas as mulheres foram audaciosas, não estavam nem aí para a sociedade, pelo que o povo estava falando, elas iam atrás de Jesus, estavam ali juntas dele para pregar o evangelho. Talvez você fale assim, mas Jesus não, nos 12 discípulos, Jesus não tirou nenhuma mulher. Sim, por quê? Jesus ele já veio num momento, né, que a palavra dele já era um veneno, né, para aquela sociedade, digamos assim. Era um veneno para a sociedade. Todo mundo tinha raiva, tinha ódio, tanto que a igreja era perseguida. Ainda mais se ele conseguisse colocar sua mulher. Aí você vê que o negócio piorava mais. E ele queria, né? Queria não, ele conseguiu. O propósito dele era pregar a palavra de Deus a todo lugar. E aqui não tinha mulher, né? A sociedade daquela época era reprimida contra as mulheres. Então a mulher era muito reprimida, então a mulher não tinha, né, como, né, sair para pregar a palavra de Deus. Mas mesmo assim, ele ainda, né, conseguiu fazer com que algumas mulheres andavam com ele, ajudando ele no ministério. Ele permitiu que algumas mulheres andavam com ele. No meio daquela época difícil. Hoje nós estamos vivendo, para você ter uma noção, hoje nós estamos vivendo no século, né, 21 e ainda existem, né, esses preconceitos que mulher em determinado cargo, mulher não pode, né? A gente ainda está quebrando esse tabu, mas tem ainda países ainda que, né, não permite que a mulher fale, que a mulher seja uma autoridade, não permite. Então nós temos que quebrar, né, esse tabu que a mulher não pode ser pastora. Temos que entender isso. Temos que analisar. Então não é, por isso que eu falo para você, é erroneamente você pegar só um versículo da Bíblia e encaixar em determinado assunto, porque aquilo pode gerar, né, uma confusão, pode gerar até prejudicando, né, quantas mulheres que foram prejudicadas por causa dessa ideia. As pessoas, elas não pensam, né, não, isso aí era no século tal, isso aí naquela sociedade. Então nós temos, então talvez você fale assim, então nós temos que trazer a Bíblia para os dias atuais. Irmãos, em certos momentos, sim. Nós temos que trazer. Em certos momentos, não. A palavra de Deus, ela é bem clara a esse respeito. Nós não devemos confundir. O Espírito de Deus não nos confunde, não nos faz confundir. O espírito do maligno é que trabalha na mente das pessoas para confundir as pessoas. Mas certos assuntos, igual hoje, né, na época de Jesus, não vou dizer na época de Jesus, vamos voltar mais para trás. Um assunto bem polêmico, que até hoje, né, traz muita polêmica, é o divórcio. Quando Deus, ele deu as ordenanças para Moisés, ele disse para Moisés, dizer ao povo que não podem divorciar, que era repudiar a esposa, não podia. Na época de Jesus, os discípulos perguntaram para Jesus. Moisés disse que não pode
divorciar, mas Moisés permitiu por causa da desobediência daquele povo, né? A gente sabe disso. Quem lê a Bíblia sabe. Aí chegaram para Jesus e falou: olha, Jesus, Moisés proibiu, Deus proibiu o divórcio, só que Moisés permitiu aqueles homens da época darem carta de divórcio. E o que o senhor acha sobre isso? É pecado o homem divorciar? E qual foi a resposta de Jesus? Moisés permitiu por causa da idolatria, do pecado daquele povo. Da perseguição, digamos assim, em cima de Moisés, ele permitiu. Mas Jesus ainda respondeu, ele fez um ressalto. Mas não foi assim desde o início. Então, o que Jesus estava falando? Olha, Moisés até que permitiu, mas não foi assim desde o início. Então, Moisés falou assim, isso vai ser uma pedra para vocês lá na frente. Era como se Jesus estava falando para eles, vocês podem divorciar, mas que vai ser uma pedra para vocês lá na frente, vai. Tá entendendo? Isso nos traz o quê? Uma desobediência, o quê? Ao mandamento de quem? De Deus. Então, por que então que Moisés deu carta de divórcio? É como o próprio Jesus falou. O povo pressionou Moisés. E o que Moisés podia fazer? Vocês querem fazer, então faça. O povo pressionou. Não, nós queremos isso, queremos aquilo. É a mesma coisa, uma igreja. Abre uma ata lá, vamos abrir uma sessão lá para conversar determinado assunto. Aí todos 8 lá, vai. E a Bíblia fala pra gente não seguir a multidão. A outro lá concorda. Vamos sim, vamos divorciar as mulheradas. Vamos nos divorciar dessas mulheradas, a gente pode casar com quantas quiserem. Não deu certo o casamento, tá bom, pega outra, vamos casar de novo. Não seguis a multidão. Isso tudo é conselho de quem? De Deus. Nós temos que ir pela palavra de Deus. O próprio Jesus, ele nos orientou a esse assunto. Então, nós temos que seguir. Então, por isso que eu falo para vocês, gente, vamos ler a palavra desde o início. E vamos observar o que está o andamento até o final. Para que você ande na presença de Deus. Você não caia em tentação. Então, continuamos aqui. Vamos ler agora o livro de 1 Reis, capítulo 20. Já temos vídeos gravados até aqui, tá? Desde o início da Bíblia. Desde o primeiro capítulo de Gênesis até hoje temos vídeos gravados, tá? Aqui no canal. Você pode seguir esses vídeos. E se você quiser, eu tô explicando, fazendo uma leitura minuciosa. Sei que demora um bocado de tempo, mas é uma leitura minuciosa que eu vou explicando, né, o que Deus está falando conosco, passando para nós através, né, desses escritos. Então, chega aqui, vamos lá. Ora, Beni-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e havia com ele 32 reis e cavalos e carros. Então subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou mensageiros à cidade de Acabe, rei de Israel. E lhes disse, assim diz Beni-Hadad. A gente observa aqui que Beni-Hadad, ele foi guerrear contra Acabe, que era rei de Israel. Tua prata e teu ouro são meus. Olha só, a ousadia que Beni-Hadad diz para Acabe, para o povo de Israel. A tua prata e teu ouro são meus, e também das tuas mulheres e dos teus filhos, os melhores são meus. Ao que respondeu o rei de Israel, dizendo, conforme tua palavra, ó rei meu, Senhor, sou teu, com tudo quanto tenho. Tomaram a vir os mensageiros e disseram, assim fala Beni-Hadad, dizendo, enviei-te, na verdade, mensageiros que disserem, sim, tu me hás de entregar tua prata, teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, te enviarei meus servos, os quais enquadrinharão a tua casa
e a casa dos teus servos, e há de ser que tudo que de precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciões da terra e disse: Notai agora e vede como esse homem procura o mal, pois mandou pedir-me minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não os neguei. Todos os anciões e todo o povo lhe responderam: Não des ouvido, nem consintais. Pelo que disse os mensageiros de Beni-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo que a princípio mandaste pedir ao teu servo farei, porém isto não posso fazer. Voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. Tornou Beni-Hadad a enviar-lhe mensageiros e disse: Assim me faça os deuses e outro tanto, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. O rei de Israel, porém, respondeu: Diz-lhe: Não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as depõe. E sucedeu que, ouvindo ele estas palavras, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem, e eles puseram em ordem contra a cidade. Você vê que Beni-Hadad, ele era um rei presunções. Eu vou pegar tudo do povo de Israel. Eu quero as mulheres, eu quero o ouro, eu quero a prata, eu quero as crianças, os filhos deles. Olha só a audácia, né? Tá acontecendo como nós aqui no Brasil, né? Que tem aí o presidente dos Estados Unidos estão querendo, né, se apropriar do nosso Brasil. Eis que um profeta, chegando-se a Acabe, rei de Israel, lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão, eis que hoje te entregarei as mãos e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: Por quem? Respondeu ele: Assim diz o Senhor: Pelos moços dos chefes das províncias. Ainda perguntou Acabe: Quem começará a peleja? Respondeu ele: Tu. Então contou os moços do chefe das províncias, e eram 232, e depois deles contou todo o povo, a saber, todos os filhos de Israel, era de 7.000. Saíram, pois, ao meio-dia. Beni-Hadad, porém, estava bebendo e se embriagando nas tendas com os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços do chefe das províncias saíram primeiro, e Beni-Hadad enviou espias, que lhes deram o aviso, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. Ao que ele disse: Quer venham eles tratar de paz, quer venham a peleja, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços do chefe das províncias e o exército que o seguia. E eles mataram cada um de seus adversários. Então os sírios fugiram, e Israel perseguiu. Mas Beni-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com seus cavaleiros. E saindo, o rei de Israel destruiu os cavalos e os carros e infligiu aos sírios grande derrota. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai, fortalece-te, atenta bem para o que has de fazer, porque decorrido um ano, o rei da Síria subirá contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Eles tinham muito isso, né? Os deuses dos montes, os deuses das planícies, eram mais fracos. Então eles achavam que Israel tinha um monte de Deus que protegia ele. Então cada lugar tinha um rei, tinha um Deus, tinha um exército ali. Então o exército das montanhas eram fortes e os exércitos das planícies, os deuses das planícies, eram fracos. Olha só a cabeça, né? Por causa da crença que eles tinham sobre isso, né? Então a gente, para você ver como que aquele povo era idólatra, né? Então eles acreditavam em muitos deuses, né? E por isso que nós vemos
tantos deuses hoje em dia que a sociedade, né, acredita. E aqui foi a mesma coisa, que a gente já observa isso. Aí eles falam, faze, pois, isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitua-os por capitães. Arregimenta outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo, carro por carro, pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. E ele deu ouvido aos que disseram, e assim fez. Passado um ano, o que o profeta falou, né, que ele venceu, mas que passado um ano, o Ben-Hadad voltaria, né, a castigar Israel de novo, voltaria a guerrear com ele. Muitas pessoas falam, o povo de Israel vivia só em guerra. Sim, mas o povo procurava guerra, não deixava o povo de Israel em paz. Então, isso já não era nem questão que o povo de Israel queria brigar. O povo cristão é um povo que vive brigando. Não, o povo provocava ele, desde o início. Por quê? Porque sempre houve essa luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Sempre houve essa luta. E o diabo sabia que o povo de Israel, o povo de Deus, Deus estava presente nesse povo. Deus escolheu esse povo para cuidar desse povo. E passado, olha aqui a resposta do profeta que falou para o rei de Israel. Passado um ano, Ben-Hadad arregimentou os sírios e subiu a Afaque para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel foram arregimentados e providos de víveres e marcharam contra eles. E os filhos de Israel se acamparam diante deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Para você ver tanta gente, né, que foram guerrear contra o povo de Israel. Nisso chegou o homem de Deus, que é o profeta, e disse ao rei de Israel, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei em tuas mãos toda a grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Ora, olhe como, né, Deus protegia Israel. Mesmo Israel tendo pecado, mesmo Israel, né, tendo, porque a Bíblia mesmo fala que Deus, ele protegeu Israel, que nós vemos, por que Deus protegia tanto Israel? Foi porque Deus fez uma aliança com Abraão, que daria a Abraão uma grande nação. E essa nação é uma nação de Deus. Por isso que Deus estava sempre protegendo o povo de Israel, como até hoje, né? Ele protege. Assim, pois, estiveram acampados 7 dias, uns defronte dos outros. Ao 7º dia a peleja começou, e num dia os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens de infantaria. 100.000 homens, sendo que os filhos de Israel eram poucos, mas quem estava ali no meio daquela briga eram os anjos de Deus. Eram os anjos de Deus protegendo o povo de Israel. Por isso que a Bíblia fala que lá em Salmos, né? Fala lá, Salmo 91, 1.000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda, tu não serás atingido. Porque os anjos de Deus, eles nos protegem por ordenança de Deus. Isso é maravilhoso. Aqueles que andam na presença de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus. Vamos continuar. E os restantes fugiram para Afaque e entraram na cidade. E caiu o muro sobre 27.000 homens que restavam. O muro da cidade mata 27.000 homens que restaram de Ben-Hadad. Porém, fugiu e veio à cidade, onde se meteu numa câmara. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, onde se meteu numa câmara interior. E seus servos lhe disseram, eis que ouvimos dizer que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram de sacos de lombos os seus lombos e cordas aos pescoços, e indo ter com o rei de Israel lhe disseram, o teu servo Ben-Hadad diz,
deixa-me viver, rogo-te. Ao que disse Acabe, pois ainda vive, é meu irmão. Aqueles homens, tomando isto por bom presário, se apressaram em apanhar a sua palavra e disseram, teu irmão Ben-Hadad vive. E respondeu-lhe ele, ide, trazei-me. Veio, pois, Ben-Hadad à presença de Acabe, e este fez-o subir ao carro. Então lhe disse Ben-Hadad, eu te restituirei as cidades que meu pai tomou a teu pai, e farás para ti praças de Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e os deixou ir. Ora, certo homem dentre os filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor, fere-me, peço-te. Mas o homem recusou a feri-lo. Pelo que ele lhe disse, portanto, não obedeceste à voz do Senhor, eis que apartando de mim um leão te matará. E logo que se apartou dele, um leão o encontrou e o matou. Depois o profeta encontrou outro homem e disse-me, fere-me, peço-te. E aquele homem lhe deu um golpe e o feriu. Então o profeta pôs-se a esperar o rei no caminho e disfarçou, cobrindo os olhos com seu turbante. E passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo, teu servo estava ao meio da peleja, e eis que um homem, voltando-se, me trouxe um outro, e disse, guarda-me este homem. Se ele, de qualquer maneira, vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou então pagarás um talento de prata. E estando o teu servo ocupado de uma ou de outra parte, eis que o homem desapareceu. Ao que lhe respondeu ao rei de Israel, esta é tua sentença, tu mesmo pronunciaste. Então ele se apressou e tirou o turbante de sobre seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse ele ao rei, assim diz o Senhor, porquanto deixaste escapar da mão do homem que eu havia posto para destruição, tua vida responderá pela vida, e o teu povo pelo seu povo. E o rei de Israel seguiu para sua casa desgostoso, indignado, e veio a Samaria. O que o profeta fez? O que Deus fala, né? Porque Acabe, ele não deveria ter poupado Ben-Hadad. Mas ele poupou Ben-Hadad. Por que ele não deveria ter poupado Ben-Hadad? Porque Ben-Hadad queria destruí-lo. E milhões de pessoas, né, morreram nessa guerra. Aí vai Acabe e perdoa Ben-Hadad. Ben-Hadad era o quê? Para o povo de Israel. Era inimigo. Quem que estava quieto, sossegado na sua casa? Acabe com a sua nação. Quem foi provocar Acabe? Ben-Hadad. Ben-Hadad chega para Acabe e fala, eu quero a sua casa, eu quero a sua família, eu quero os seus filhos, eu quero o seu ouro, eu quero sua prata. E o que Acabe no final faz? Vê toda aquela destruição, vê todo. Acabe viu tudo. O que Deus fez pelo Israel, pelo povo de Israel. Destruiu a nação de Ben-Hadad. Mas mesmo assim Acabe não aprendeu, né, a lição. Aí Deus pega e fala para Acabe, você, Acabe, vai responder. O seu povo vai responder pela destruição que eles fizeram. Olha só. Por isso que muitas das vezes, se algo está errado, nós temos que ser justos. Temos que fazer justiça.
Se você vê algo errado, você faz justiça, porque você corrige aquela pessoa, porque senão aquele pecado daquela pessoa cai sobre você, sobre sua família, porque você encobertou. Tem muitos irmãos, né, que gostam de encobrir o erro dos outros, principalmente homens, né, que vê um homem saindo com outra mulher, em vez de chamar a atenção, fica rindo, fica achando bom, eles ficam calados. Mulher mesmo que vê o marido, né, da outra andando com outra, fica calado, não fala nada. Aí Deus só está observando, irmãos. Deus está observando essas coisas. Não pensa que você, o seu silêncio, né, vai te... Ah, não, eu não vou me meter nisso, não quero meter com coisa de marido e mulher. Se você viu, você tem que chamar atenção. A Bíblia mesmo fala isso. Por quê? Porque se você não falar, se você se encobrir e ficar calada, ou se o homem ficar calado do erro do outro, a desgraça vai vir sobre a sua casa, sobre a sua vida, porque Deus vai cobrar. Aqui, olha só, por isso que eu falo para vocês, irmãos, é necessário a gente ler a Bíblia. Você vê que tudo o que aconteceu, o que Deus fez, mostrou para Acabe. Você vai pagar agora. Você viu o que esse homem fez? Você viu o que eu fiz para o povo de Israel? E você perdoou esse homem? Eu entreguei esse homem nas tuas mãos? E você perdoa ele? Você vai pagar. Isso aqui, Deus está nos dando, abrindo nossos olhos para essas coisas. Sempre eu falo para vocês, gente, cada versículo da Bíblia, cada capítulo da Bíblia, tem algo ali que Deus está nos falando. Nós temos que ser inteligentes para, né, captar a mensagem, né, que Deus está passando. Aqui Deus está passando para nós. Olha, se você encobrir pecado de irmão, talvez seu irmão tá roubando de alguma empresa, talvez você trabalha num comércio e você vê alguém tá roubando lá e você fica calado. Você, em vez de entregar aquela pessoa ou chamar a atenção dela, olha, para de roubar. Então você chega a atenção dela, olha, para de fazer isso aqui. As coisas não vão ficar bom para você. Porque quando você chama a atenção da pessoa e a pessoa não te ouve, você se liberta daquele pecado. Você se liberta daquilo. E se ela não ouvir você, você chega para o dono. Porque você está sabendo que ela roubou, não te ouviu e continua roubando. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar para o dono. Olha, fulano de tal está roubando. E hoje é muito fácil porque tem câmera, você pode gravar no telefone, né? Quantas pessoas que roubam firmas, empresas, né? Outras fazem conluio com ele, com o ladrão. Deus está de olho nessas coisas. Isso aqui, esse capítulo aqui, 20, do livro de 1 Reis, Deus está falando isso conosco. Deus está nos orientando a sermos fiéis a Ele. Entendeu? Termino por aqui, um forte abraço a todos vocês. Se você gostou desse vídeo, você compartilha, você comenta alguma coisa, tem alguma pergunta para fazer, pode perguntar aí no vídeo abaixo, vou deixar meu telefone também, você pode fazer minha pergunta para mim no WhatsApp, que eu respondo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.